Olá, queridos e queridas, participantes do 30 Semanas, olá, voluntários, olá, você que passou a nos acompanhar, está aqui com a gente. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Nós estamos aqui seguindo, para seguir com o nosso devocional, um dia de cada vez, da editora Espírita da Igreja da Cidade em São José dos Campos, que nós, como pais, Paróquia Anglicana Espírito Santo, na região metropolitana do Recife, mas já no bairro de Piedade, que já é Jaboatão, nós temos adotado aqui no nosso programa, juntamente com outros recursos, as palestras, as quartas-feiras, que você pode acompanhar, presencial, online ou gravado no YouTube. Nos acompanha lá, clica no sininho. Também com os nossos grupos de partilhas, com nossos confidentes, com tudo que faz parte do programa. Agora, esse devocional passou também a fazer parte. Então, você é bem-vindo, você é bem-vinda. Vamos seguir aqui no nosso devocional. Você já sabe que nós estamos na semana 25, que estamos na 7ª decisão, que é a decisão reparar. Eu tenho chamado a atenção que no nosso livrinho você vai encontrar lá, em cada palestra dessa decisão, uma frase que diz assim: eu me disponho a reparar, Eu me disponho a reparar, assim como nós encontrávamos lá na decisão confessar, eu vou falar. Aqui é eu me disponho a reparar. Então nós estamos tratando durante essa semana de reparar para perdoar. Estamos falando sobre isso. Hoje nós temos aqui no dia 2 um tema que diz assim: habilitados para adorar. Só tem tema assim, que chama atenção e que nos leva a uma profunda reflexão. Temos aqui no Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, verso 24, a seguinte passagem: deixe sua oferta ali, diante do altar, e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois, volte e apresente sua oferta. Que tal? Veja, essa passagem aqui, se a gente ampliar um pouco o contexto, a gente vai ver esse devocional, ou devocionais, são bem interessantes, porque você pega pequenos trechos da palavra e você tem condição de aprofundar-se, e de muitas vezes meditar em coisas que você, quando faz uma leitura mais extensa, você não consegue. E tem sido muito proveitoso isso aqui nesses devocionais. Nós temos condição aqui de pegar uma pequena passagem, a partir dela ali, esmiuçar mais ela, refletir mais sobre aquela passagem e tirar mais coisa dela. Então perceba aqui, ele está falando aqui para deixar a oferta. Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, deixa a oferta ali, vá lá, resolva e depois você volta. E no contexto desse capítulo 5, Jesus vem falando aqui, vem tratando do Sermão do Monte, das bem-aventuranças. Jesus vem falando também que nós devemos ser sal da terra e luz do mundo. Jesus vem falando sobre a lei. E aí, deixa eu parar aqui, no verso 18 ele diz que a lei deve ser cumprida. Assim ele diz, que a lei deve ser cumprida. Mas no verso 20 ele diz que se a justiça, que a nossa justiça não for muito superior dos fariseus, que colocavam peso sobre as pessoas e que eles mesmos não cumpriam aquilo que eles estavam cobrando das pessoas, se a nossa justiça não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. E aí aí se aproxima então agora dessa passagem que nós lemos. E na minha Bíblia, tem uma Bíblia minha que traz o subtítulo do tema aqui dessa passagem, chama de A Lei da Reconciliação. Outra tem lá, o subtítulo é ódio. Outra é o homicídio. Por quê? Porque ele começa a tratar no verso 21 da questão de não matar. Que Jesus diz: olha, vocês ouviram o que foi dito, não matem. Mas eu digo mais a vocês, nem se irem. Qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Qualquer que disser alguma palavra, falar do seu irmão, está sujeito a julgamento, também diz aqui. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta diante do altar e ali lembrar de que seu irmão tem algo contra você, o que é que você deve fazer? Verso 24, deixe sua oferta ali, resolva com seu irmão, reconcilie-se com ele e depois você volta. Então veja como essa questão do perdão, que a gente está falando, influencia na nossa vida toda.
o tema aqui é adoração, mas nós já estamos vendo que a falta do perdão me impede, né, de estar em plena adoração ao Senhor. Na nossa liturgia anglicana, o momento do perdão, né, é o primeiro momento ali no culto, onde nós entramos, fazemos a confissão de pecados e aí seguimos orando, né, com intercessões, por várias outras coisas, pelas nações, pela própria igreja, mas é a confissão dos pecados, é a primeira coisa que nós fazemos. E também na nossa liturgia, quando nós ali estamos também tratando da ceia, né, e nós convidamos as pessoas para a ceia, nós também dizemos que examine-se você a si mesmo. Se você está em paz com Deus, está em paz com seu irmão, né, para que você possa celebrar a comunhão e lembrar daquilo que Jesus nos disse para estar fazendo sempre que nós estivéssemos nos reunindo em nome dele. E também no ofertório. O ofertório, a mesma coisa, né? A mesma coisa. Então veja, o nosso propósito, um dos nossos propósitos nessa terra é adorar. Nós, também como anglicanos e como igreja paz, né? Nós somos uma igreja direcionada pelo propósito. E o nosso primeiro propósito é adorar. Então, se é adorar, então como é que eu vou poder adorar ao Senhor se eu tenho uma questão com o meu irmão para resolver? Nós já vimos ontem que a adoração me impede, né? A falta do perdão me impede de ter uma adoração plena ao Senhor, de estar em intimidade com o Senhor. Então eu preciso compreender isso. Veja, a questão nossa é que muitas vezes a gente não entende. Sabe? Vamos falar da questão de adoração na área de ofertório, na área financeira. Muitas vezes a gente não entende essa questão de preço e de valor, né? Preço e de valor. Muitas pessoas pensam que com as suas ofertas podem comprar o perdão. Não é assim, não é assim. Veja a questão da viúva pobre que está lá em Lucas 21, está lá em Marcos 12, 21, logo no comecinho, Lucas 21, logo no comecinho, do 1 a 4, e em Marcos 12, mais no fim do capítulo, lá a partir do verso 44, 12, 44, em Marcos. O que é que a gente percebe? Que Jesus estava olhando ali o ofertório e ele percebeu o quê? Ele percebeu que muitos depositavam muito dinheiro. E todo mundo percebeu que muitos depositaram muito dinheiro. E havia uma viúva que foi ali e jogou umas moedinhas. Mas veja, todos perceberam a questão do preço, a questão quantitativa, do valor. Olharam o valor, viram que uns ofertaram muito e a viúva pouco. Mas o Senhor viu o coração da viúva, viu o valor, né? Viu o valor, porque aquele pouco aos olhos dos homens era tudo, né? Era muito aos olhos de Deus, porque Jesus sabia que era tudo que ela tinha. Então, a gente precisa entender essa questão de preço e de valor, de quantidade de valor, que aos nossos olhos é diferente, é de uma forma, e aos olhos de Deus é outra coisa. Deus olha o coração, Deus vai ali direto no âmago, é certeiro, vai no coração. Se você oferta, né, algo que não é sincero, algo que você sabe que você não está entregando de coração, Deus sabe, Deus conhece, os homens não. A igreja não tem como julgar ali, inclusive o que é lícito e o que é ilícito, mas o Senhor sabe, A sua oferta, seja lá quanto for, seja lá de que forma for, seja uma canção, seja recurso financeiro, seja um serviço, quando é feito de coração, o Senhor sabe. Os homens não sabem e julgam, podem até julgar, né? Mas o Senhor é quem sabe. Veja o exemplo de Ananias e Safira. Eles viram lá o apóstolo dando uma oferta, vendendo terreno e dando oferta, e foram fazer a mesma coisa, né? Como diria o Matuto, para se amostrar. Só que, em vez de entregar todo o valor do que foi vendido, eles retiveram. Não precisava disso, era só ter dito, vamos vender e vamos dar uma parte em oferta. Mas eles deram como se fosse o valor todo do que havia sido vendido. Então, na cabeça deles era preço e não entendiam o valor. Era quantidade, mas não entendiam o valor. Para Deus, era muito melhor que eles dessem a moedinha da viúva pobre.
Então, novamente, gente, sabe, o dinheiro, ele não compra o perdão. Dinheiro não compra o perdão, porque o perdão já foi comprado pelo sangue de Cristo na cruz. Quando eu estou querendo fazer alguma coisa desse tipo, né, eu estou querendo sacrificar novamente o Senhor, ou eu estou querendo ser aquele que vai resolver o problema, e não é. Não é, Cristo já resolveu. Então, lembre-se que água e óleo não se misturam, né? Assim como rancor e ódio, rancor e raiva não se misturam. Não consegue, você com isso no coração, você não consegue ter intimidade com o Senhor. Então você não vai conseguir ter uma adoração. O que você precisa fazer? Sabe? Entregar a sua adoração, sabe? E resolver antes, mas antes de entregar a sua adoração, resolver antes o que você tem de problema no seu coração com alguém. Liberar perdão, né? Ser perdoado. Entregue-se ao Senhor para que a gente possa ter, para que você possa ter, para que eu possa ter uma intimidade e uma adoração livre ao Senhor. E que essa adoração seja recebida por Ele. Você está vivendo uma verdadeira adoração? Essa é a pergunta hoje que nós precisamos refletir. Será que eu estou vivendo? Será que você está vivendo uma verdadeira adoração ao Senhor? Decida reconstruir a ponte que a mágoa desfez. Perdoe e adore livremente ao Senhor. Não é possível estabelecer uma aliança com Deus estando separado do seu irmão. Olha, deixa eu dizer uma última coisa aqui. Viver isolado não é possível. Se você tem problemas com seu irmão, tem que resolver, porque nós somos como lixa. Eu queria estou fora aqui, não consigo ter 2 lixas, mas eu queria ter 2 lixas aqui para esfregar. São ásperas, mas de tanto esfregar, elas tornam lisinhas. Na nossa convivência com os nossos irmãos acontece isso, né? Nós vamos nos curando e tratando das coisas para chegar na presença do Senhor, liberto de tudo isso. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos conviver. Nós agradecemos, Senhor, com os irmãos. Nós agradecemos porque nós temos o teu perdão. E assim nós podemos perdoar e ser perdoados. Em nome de Jesus, nos ajuda a viver isso na prática. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Obrigado, meus irmãos e minhas irmãs. Até amanhã. Nós nos encontraremos, se assim Deus permitir. Até lá.